passo só, tu precisas dar para Cristo. Aleluia! Toda honra e toda glória é dada ao nome de nosso Pai Celestial. Queridos irmãos, amigos que nos ouvem, louvado seja o Senhor. Aqui está a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu algum junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que nada tinha de umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Queridos irmãos, rádio ouvintes, amigos, 4 corações diferentes nós podemos observar nesse relato bíblico. A palavra parábola, podemos escrever, vem do grego e significa literalmente lançar ao lado. É uma comparação na qual uma ideia desconhecida é colocada de lado de algo comum. É o que nos fornece essa parábola, a palavra parábola. Cristo foi o mestre e é, glória a Deus, ele foi o mestre das parábolas, usando 200 delas no seu ensinamento sobre o reino de Deus. Quando Jesus caminhava no meio do povo comum da Palestina, glória a Deus, uma cultura agrícola, ele revelou características importantes do seu reino espiritual em histórias e ilustrações fáceis de compreender, exatamente com as sementes, porque era um povo agrícola. Então foram ensinamentos simples, mas espiritualmente profundos, pois é a palavra do Senhor. Uma das parábolas de Cristo, glória a Deus, se destaca como a chave para compreender a função desses ensinamentos. Mateus, Marcos e Lucas relatam a parábola dos solos ou do semeador. É o que está escrito, que nós fizemos a leitura, que na palavra de Deus, ajuntando-se uma grande multidão e vindo ao Senhor de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algum junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu uma boa terra. Caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, e 100 por 1. Dizendo estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui está a parábola da semente. Jesus falou de um agricultor que saiu semeando. O método era de lançar as sementes para germinar em todas as partes do campo. Assim caíram em vários tipos de solos. Vamos agora, meu irmão, você que está nos ouvindo, vamos pensar nos vários elementos desta história, conforme a explicação dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A principal chave, a semente, representa a palavra de Deus. O semeador saiu para semear. O destaque aqui não está na pessoa que semeia, pois o semeador seria qualquer pessoa que divulga a palavra de Deus. A identidade da pessoa é tão insignificante que Jesus, na sua explicação, nem sequer comentou sobre o semeador. O semeador é o pregador. Não importa o pregador. Não importa aquele que está levando a palavra. O que importa é a palavra. É a, glória a Deus, a mensagem do Senhor.
O solo da beira do caminho seria o solo onde as pessoas pisam. Aqui está a palavra-chave. O solo da beira do caminho seria o solo onde as pessoas pisam constantemente. Esta terra se torna dura e não permite a penetração de semente. Expostas na superfície, estas sementes são facilmente consumidas pelos pássaros e não produzem nada. Jesus compara este solo ao coração que não permite que a palavra penetre, aquele coração resistente que a palavra não pode penetrar, não deixando que a palavra mude o seu coração. É o que Jesus fala aqui. O solo sobre a pedra se refere à fina camada da terra sobre uma base de pedra. Neste solo, as sementes teriam como germinar e começar, mas a planta nunca desenvolveria raízes profundas para sobreviver muito tempo. Representa a pessoa que recebe a palavra com alegria, é claro, e começa bem, até vai bem, mas não persiste diante das provações que enfrenta na vida cotidiana. Já o solo espinhoso é um ambiente de concorrência. A semente cai no meio da erva daninha, cheia de espinhos que sufocam qualquer planta nova que começa a crescer. A concorrência na vida do ouvinte impede o desenvolvimento espiritual. As preocupações do dia a dia, do trabalho, deveres familiares, não são necessariamente coisas erradas, mas ainda podem sufocar o cristão. Aí está os três solos: o solo espinhoso, o solo sobre pedra e o solo da beira do caminho. Agora nós vamos falar o solo que representa o bom e reto coração, aleluia, que recebe a palavra e abraça a transformação que ela provoca na vida da pessoa. Esta terra produz fruto e demonstra a perseverança. Glória a Deus. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, aleluia. Portanto, observe o ponto principal. Não precisamos de semente diferente. Precisamos escolher o nosso tipo de coração. Glória a Deus. Jesus deixou uma única palavra para todos: a semente. A diferença não está no semeador, nem na semente. Aqui tem uma grande diferença. Às vezes nós condenamos: pregador tal é pregador que não sabe pregar. Pregador tal é pregador que prega bem. Pregador tal é abusado. Pregador tal, ele é sufocante, ele sufoca. Pregador tal é ignorante. Aí começa: meu irmão, não olhe para pregador, meu irmão. Não olhe para esse pregador que prega. E sim, olhe para Jesus. Como diz no Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A diferença aqui está, sabem que? Não é na semente, não é no pregador. A diferença está no coração de cada pessoa, no seu coração. Que tipo de solo representa o seu coração? Que tipo de pessoa você é? Você recebe a palavra como a semente divina e depois sai por aí morrendo porque não tem a profundidade, não cavou fundo o alicerce, como Jesus disse: eu assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, o vento, tempestade, e aquela casa continua de pé. Por que ela não sofreu? Porque ele cavou fundo os alicerces e ali lançou a sua casa, a base, a estrutura. Da mesma forma, somos nós que persistimos e insistimos em servir ao Senhor. Quantas pessoas que têm um solo à beira do caminho? É o solo onde as pessoas pisam,
onde essas coisas passam muito rápido, não tem como produzir. Outro solo, aquele de pedra, até que nasce bonito. São crentes, pessoas que a gente ora por ele, com poucos dias estão desviando dos caminhos de Deus, porque não tem como permanecer. Outros estão sufocados também pelo espinho, caíram entre espinhos. É um ambiente de concorrência. Vem um, diz uma coisa, diz outro diz outra coisa, vem outro, diz outra coisa, e você termina saindo da igreja, dizendo, não, eu vou para ali é melhor. Ou diz, não é aqui, é para ali, eu vou ali. Aí fica doido. Daqui a pouco não tem mais nenhuma igreja, não tem mais uma congregação que suporte essa pessoa. É o coração dele que foi plantado entre espinhos. É o coração dele que não persevera na palavra de Deus. O bom solo representa o bom e reto coração, glória a Deus, que recebe a palavra e abraça a transformação. Ele recebe o poder da palavra, provoca nele a mudança de vida. Esta terra produz frutos. É um coração, glória a Deus, que demonstra a perseverança. Uma pessoa que permanece em meio às tribulações, em meio aos problemas, não importa, ele consegue superar tudo, porque ele está andando com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o ponto principal. Não precisamos saber apenas de sementes diferentes. Não precisamos de diferentes sementes. Precisamos escolher o nosso tipo de coração. Jesus deixou uma única palavra para todos. É a palavra dele, o Evangelho. A diferença não está no semeador, no pregador, nem na semente. A diferença está em você, no seu coração, em cada ouvinte. Então faça essa pergunta a você: que tipo de solo representa o seu coração? Que tipo de coração você tem? Aquele que recebe a palavra e permanece? Aquele que recebe a palavra e depois está criticando, sai do meio? Aquele que nem sequer produziu nada, caiu, as aves comeram, que não tem valor? Assim são muitos, por isso digo, 4 corações diferentes. Caiu à beira do caminho aquela semente que recebeu, aquele solo que recebeu a semente, e na verdade não teve como produzir nada porque foi pisado. Aquele solo, aquele coração que recebeu a palavra, também entre pedras, porque tem uma camada fina de terra por cima, mas logo a semente, ela que germinou, a planta começa a crescer. Aí começa agora a necessitar de uma raiz profunda, não tem como aprofundar, porque lá embaixo tem a pedra. Aí Jesus diz, tira a pedra. Ele disse isso para Marta, tira a pedra. Ela, Senhor, mas estava cheirando mal. Ele não te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Tirai a pedra. Então ela tirou a pedra e aí aconteceu que Lázaro foi ressuscitado. Então tire a pedra do seu coração, meu irmão. O solo espinhoso é aquele que caiu entre espinhos. Vem, portanto, aquelas pessoas que vêm fazer concorrência na sua vida. Saia dessa igreja, vem para cá. Essa igreja não presta, aquele pastor não presta, aquele irmão é desse jeito, ele é ignorante, essa igreja não cresce, essa igreja é isso, essa igreja é aquilo. Meu irmão, vejamos que tudo isso é uma concorrência, um inimigo colocando, sufocando a sua vida para que você não permaneça no caminho santo do Senhor. Seja, portanto, um coração bom, um bom solo, que representa o bom e reto coração. Seja esse tipo de terra maravilhosa, um coração cheio da graça de Deus, onde recebe a palavra e produz, germina, nasce, e nasce aqui o Evangelho, nasce no seu coração o poder sobrenatural de Deus, para que você leve, faça frutos de outras pessoas que aceitem a Cristo, ouvindo esta palavra, você germinando, você plantando, ali nascendo, para a honra e a glória do santo nome do Senhor. O ponto principal que eu acabo de dizer, mais uma vez descrevo, é que não precisamos de semente diferente. Precisamos sim escolher o nosso tipo de coração. Jesus Cristo deixou uma única palavra, e é a palavra dele que permanece para todo sempre. Ele diz, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então aqui está a diferença. Não está no semeador, nem na semente. Está em um coração que não dá crédito à palavra de Deus, ou naquele que dá. A diferença está exatamente no coração de cada ouvinte. Receba essa palavra, seja um solo produtivo, receba e permaneça com Jesus. Glória a Deus. Amado Deus, toma-nos em tuas mãos, dirige os nossos passos e nos prepara, meu Deus, para toda a sua boa obra.
Em o nome santo de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, é que nós suplicamos, ó Deus, em o nome santo de Jesus Cristo, Pai querido, que nós te agradecemos por todo desde agora e para sempre. Amém.